Vamos passar por um ponto, aproveitando esse cenário aí de Brasil, que não dá para se furtar da notícia de drones russos que foram abatidos na Letônia e na Estônia. Por que essa notícia é importante? Se o Putin já fez isso 4 vezes ano passado, e inclusive até com caças que sobrevoaram o espaço aéreo de outros países. A gente repercutiu aqui em detalhes cada um desses momentos que isso aconteceu, que inclusive se você não acompanhou é porque provavelmente você não é inscrito no nosso canal. Então se inscreve aqui no Fala Glauber News, deixa seu like, que tem muita notícia. Só que dessa vez o que chamou a atenção do mundo não foi isso, mas sim o fato de como foi respondido essa pseudo-ameaça pela Europa e por esses países. No ano passado, para lembrar e informar quem não estava aqui, no primeiro momento em que isso aconteceu, que a Polônia teve ali caças da Rússia passando ali no espaço aéreo, eles obviamente retrucaram, mandaram caças. Agora eu não me recordo se foi exatamente na Polônia que eles tiveram uma resposta de 3 horas para chegar lá. E nos outros países também, teve outros aviões e tudo mais. A conclusão que todo mundo chegou na época é que o Putin estava avaliando o tempo de resposta que os países tinham. E ainda teve 3 ataques, além dessas 4, aí teve 3 ataques da Rússia a áreas cibernéticas, por exemplo, nos países nórdicos, na Alemanha. Então, isso tudo gerou uma grande comoção no ano passado e fez com que os países fizessem essa remodelação. Remodelação não existe, né? Remodelagem. Essa palavra que a gente não fala nunca na vida, né? Essa remodelagem no investimento militar dos países europeus. E eles foram enfáticos em dizer que se isso se repetisse, eles iam contra-atacar. Foi um fuzuê. Dessa vez, com esses drones, eles simplesmente responderam o seguinte, abre aspas, provavelmente, no meio desses conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, né, inclusive com os caças ali de outros países, foi provavelmente um desvio de percurso que vamos chamar de incidente. E tomara que não aconteça de novo, para evitarmos problemas. Curto, grosso, suave. Que análise nós temos disso, Júlio Roque? A primeira, pegando aqui a DW, foi que a Europa aprendeu a não sinalizar medo com as ações de Vladimir Putin. Essa é a aspas. E aí eu te pergunto, Júlio, que leitura você faz disso, né? Isso seria, essa frase então seria uma forma de não mostrar, como fizeram no passado, que eles estavam assustados com a possibilidade da Rússia estar tentando fazer alguma coisa. A gente mostrou aqui em detalhes que o investimento militar e as armas da Rússia são maiores do que a da União Europeia, quando você bota lado a lado. Inclusive, da OTAN, quando você tira os Estados Unidos, o Putin ganha em alguns milhões, tá? Então, assim, a Rússia não é uma pequena ameaça para a OTAN. Ela é uma grande ameaça e, por isso, se aumentou muito o investimento da Rússia. Dito isso e todo esse disclaimer, eu quero te ouvir, Júlio, sobre sua leitura desse acontecimento. Bem, Eric, você foi muito enfático e muito feliz na expressão pseudo-ataque. Exatamente, porque um dos drones bateu na chaminé de uma empresa, de uma fábrica, e os outros 2 drones explodiram no ar. Então, não houve algum tipo de ataque, né? Mas uma invasão de espaço aéreo. E por que eu falo invasão de espaço aéreo? Porque a Rússia, muito esperta em seus ataques de drones contra a Ucrânia, sobrevoa e invade outros países para que os drones não sejam detectados. E os alvos, com certeza, não esperem ser atacados. Assim, diminui a possibilidade dos interceptadores derrubarem esses drones. Então é mais uma artimanha que vem usando o Putin, que já passou drone pelo espaço aéreo da Turquia, da Polônia e vários outros países, onde ele passa por esses países para não mostrar o seu ângulo de ataque. Então é uma artimanha muito interessante e que sempre vai ter
esse burburinho dentro da mídia e principalmente as respostas de narrativa da União Europeia ou de países europeus, que falam em respostas, mas ninguém toma alguma atitude enérgica ou faz um contra-ataque. Até mesmo porque não foi um ataque vindo da Rússia. Então, se fizesse um contra-ataque com a Rússia, contando com isso, poderia ser retaliado por essa nação tão poderosa chamada Rússia, né? Imagina a Polônia, por exemplo, fazendo um ataque à Rússia e sendo provado que esse ataque não veio da Ucrânia e veio da Polônia, dando margem para que o Vladimir Putin decida atacar a Polônia. Então, com certeza, essa retaliação de algum país europeu poderia desencadear um ataque fulminante, né, que o Vladimir Putin poderia exercer seu cabedal gigantesco de armas e mísseis hipersônicos, balísticos, intercontinentais, nucleares, enfim. O que não falta na Rússia são armas, né? A Rússia se mantém ainda no segundo lugar de força armada mais poderosa do planeta, atrás dos Estados Unidos, e em terceiro vem a China. Isso, né, visto para a maioria dos sites que fazem esse ranking das Forças Armadas, que inclusive também botou o Brasil num patamar que nós já repercutimos aqui, não muito compatível com a realidade. Mas quando você mira ali os 5, 6 primeiros, com certeza está muito dentro da ideia, sem fugir dessa potência. Então a Rússia vem fazendo dessa artimanha de usar drones invadindo territórios, né, de outros países, assim cegando, né, ou dificultando os radares, a captação dos radares da Ucrânia. Se é que restam alguns radares na Ucrânia, né? Ainda tem isso para comentar. Porque, como falamos anteriormente, né, por causa dessa operação especial chamada assim por Vladimir Putin, a Rússia já conquistou praticamente todo o objetivo que ela tinha. Agora, difícil é manter, porque ela não quer atacar mais a Ucrânia, mas quer se defender, né, dos possíveis contragolpes, porque o terreno a qual ele falou que iria conquistar, ele já conquistou. Essa é a verdadeira verdade. Mas, como eu comentei anteriormente, né, falamos aqui mais uma vez da polarização e da torcida, né? Ah, fulano ganhou, fulano perdeu, fulano ganhou. Volto a dizer que Coreia, a Guerra das Coreias, não acabou. Não houve nenhum tipo de vitorioso, porque a Coreia está dividida em Coreia do Sul e Coreia do Norte. Então, isso mostra que não houve nenhum vitorioso. Então, a gente pode falar a mesma coisa da Ucrânia, a mesma coisa do que está acontecendo entre Estados Unidos e Irã. Não há vencedores ainda. São um espaço muito curto ainda de tempo, no caso, né, do Irã contra Estados Unidos e Israel, um espaço muito curto de tempo do conflito acontecendo. Então, creio que falar que A ganhou ou B ganhou é um pouco precipitado, para não dizer muito precipitado. Então, a Rússia vai continuar, né, as suas estratégias, não vai deixar, né, perder nenhum território já conquistado sequer. O interesse, né, principal era o Vale do Donbass e a Crimeia, que já estão sob o poder russo. Então, agora é esperar, né, estribuchar os países europeus. E o mais interessante, que tem a ver com a guerra do Irã e Estados Unidos e Israel, porque quando fez o primeiro chamado de ajuda, né, dos países europeus para o Estreito de Hormuz, a maioria dos países europeus negaram, como até citou o Carcará, negaram ajuda. Mas agora, não sei o que aconteceu, não sei se mudaram a água da Europa ou o vento mudou, né? Todos os países da OTAN e europeus estão a favor de apoiar os Estados Unidos na empreitada, né, de tirar o bloqueio do Estreito de Hormuz. Inglaterra já está a favor, o dono da OTAN já está a favor, França, Alemanha, todos mudaram de opinião. E aí vem a pergunta, por que será que mudaram de opinião, né, se antes estavam esbravejando que não iriam ajudar, Eric? Muito bom, Júlio. E essa notícia
pede que a gente tenha um destaque da guerra de narrativas que você que está em casa pode conferir, até fazendo busca aí no Google pelos portais de notícias que publicaram isso. O que acontece? Quando essa notícia saiu, todos os portais publicaram que o drone era russo. Aí, quando a Letônia e a Estônia se manifestaram, disseram, isso aí foi no meio da guerra da Ucrânia, pode ter passado. E aí o pessoal começou a repercutir que o drone era ucraniano. Vamos lá, acompanha aqui comigo. E aí os portais do Brasil colocaram, drone ucraniano. Foi isso que aconteceu, era um drone da Ucrânia. Eles se perderam. Só que aí os portais internacionais, a Reuters, por exemplo, deu um destaque que um desses drones explodiu na usina elétrica de Alver. E aí eles questionaram, que drone é esse que perde esse rumo, sendo que os drones da Ucrânia já acertaram alvos precisos, como, por exemplo, aviões que custam milhões de dólares, milhões de euros. E como é que você se perde, vai para outro país e atinge uma usina elétrica? Aí o ISS, se eu não me engano, isso mesmo, o ISS, que é o Serviço de Segurança Interna, declarou, por fim, que não dava, então, para saber, porque esses drones vieram do espaço aéreo russo. Então, para ele ser ucraniano, ele teria que ter entrado na Rússia, se perdido e parar em outros lugares a ponto de estourar numa usina elétrica. Aí, o que os portais brasileiros fizeram? Eles começaram a trocar título, todo mundo. Se você entrar na UOL, na Revista Oeste, até botei aqui UOL, Revista Oeste, na Terra, eles começaram a trocar os títulos. Aí você vê uma certa confusão. Por exemplo, na Revista Oeste, todo respeito aí aos caras, o jornalismo deles, no final aparece ali, né, que... Batata, por favor. Batata acabou de chegar aqui, tá mexendo no microfone, cortou a notícia. Vamos lá, para não me perder aqui. Aí na Revista Oeste você vai ver o pessoal dizendo, no final da matéria, as autoridades ainda não identificaram se o drone tem origem russa ou ucraniana. Mas só que quando você lê a matéria antes, tá dando a entender que é ucraniano. Por quê? Porque as pessoas precisam ficar trocando notícia toda hora. Essa questão da Reuters saiu tem 2 horas e aí virou uma bagunça. A Isto É, por exemplo, não trocou ainda. Então, se você entrar lá, tá lá, drone ucraniano atinge usina elétrica. Tava assim nas outras também, só que todo mundo teve que trocar. Então, assim... Deixa o Batata baixar o celular dele aqui. Rapaz, que zona. Mas vamos lá, gente. Falei bastante. Carcará, queria te... Carcará não, Júlio Roque. Quero te ouvir sobre tudo isso, Júlio. Desculpa o tamanho do disclaimer aí. Não, perfeito, Eric. Mas o que vem dizendo também não são só drones russos e bielorrussos. Houve essa miscelânea aí para não perder o foco, né, da mídia e dos portais que colocam e depois trocam à medida que as coisas vão acontecendo, mas creio que esses drones vieram da Rússia e da Bielorrússia, como eu li na matéria antes de vir para cá, Eric. Muito bom, Júlio, muito bom. Carcará, quero te ouvir. Então, cara, isso é... Vou primeiro falar do que o meu amigo Júlio falou, sobre agora os ingleses, italianos, alemães, franceses querem ajudar no Golfo. Cara, os caras são os caras de pau vagabundo, pô. O que eles falaram? Ninguém vai ajudar o Trump porque ele é contra os globalistas, não apoia a Agenda 2030, ele se afastou da ONU, da OMC, tudo que é sacanagem, o Trump se afastou. Então a gente é contra ele, pô. E vamos apoiar o Irã, não ajudando o americano. Isso que é a realidade. Só que eles acharam que, todos acharam, inclusive os esquerdistas do Brasil, o Trump vai entrar no conflito com o Irã, a superpotência do Oriente Médio, vai tomar um pau, vai morrer americano pra caralho, porque era que os sites falavam, não, que vai ser o novo Vietnã. Primeiro foi na Venezuela, esses YouTube velho, idiotas, bando de velho maluco. Não que vai ter a vietinização, então o senhor vai ter vietinização porra nenhuma, não confunda os tempos. Na época do Vietnã, era diferente a maneira de fazer guerra. Hoje o americano faz guerra usando botões e armas precisas. Pô, escuta, localiza, o ciclo Oda foi aperfeiçoado pra caralho. O público entendeu, o ciclo Oda é observar, orientar, decidir, agir em tempo real das coisas. Hoje o americano escuta um objetivo, ele escuta o inimigo, ele localiza, ele decide, com menos de 20 minutos ele já está com o alvo. Isso a 2.000 quilômetros, 4.000 quilômetros, pô. É muito rápido, não dá tempo nem você ligar o carro e dizer o que você vai fazer. Então, por que meu amigo Júlio, que os ingleses vão entrar agora? Porque acabou o combate, pô.
O americano não morreu, não perdeu porra nenhuma. Ah, porra, não tem mais marinha, não tem mais marinha iraniana, não tem exército, não tem força aérea, só tem agora algumas armas ali isoladas que eles podem chegar com força total, o Irã já está desgastado, agora eu vou ajudar. Simples assim. Acharam que o americano ia tomar uma surra, não tomou, e agora vou lá cooperar e tomar do cálice da vitória. Simples assim, cara. Agora vamos lá para a guerra da Rússia. Isso é lá, o Eric. Essa porra dizer que vai ter. Um dia desse estava aqui o pessoal do programa. Agora a guerra do Paquistão com o Afeganistão. Ainda bem que o público é pirado aí com a gente que comenta, né? Que a gente não é da Globo, a gente não é do SBT, não é da Band. Nós somos militares especialistas. Não adianta pirar. Cai na real. Guerra é guerra, conflito é conflito. E arranca-rabo é arranca-rabo, pô. Afeganistão, Irã, não é luta, é café da manhã. Um atacar o outro é diversão, é banho no mar. É como se estivesse tomando um bom café com um bom pão na chapa. Isso para eles não chega nem a ser conflito, é só arranca-rabo. Eles não têm o que fazer, mete porrada um no outro. Simples assim. Ah, não, que agora a Camboja vai lutar com a Tailândia. Deus, não vai, senhor, isso não é guerra. Tailândia e cambodiano é igual Afeganistão e Paquistão. Eles não têm o que fazer, começa a dar tiro outro na fronteira ali, para ver se algum idiota do Ocidente vai lá e banca, dá dinheiro. O Trump foi lá e falou assim, ó, vocês querem lutar? Então pode lutar, eu tô fora. A China foi lá, ó, eu tô fora, pronto, acabou os valentões. Exército velho, fudido do caralho, porra. Eu vou entrar num conflito, a China vai me apoiar. O outro, porra, o americano vai... Não, ninguém apoiou. É igual duas crianças querendo brigar, e o cara fica segurando, dois valentão, o cara segurando, e deixa, me solta, o cara solta, pronto, acabou a valentia. Mesma coisa, cara. Agora vamos lá para a Rússia. Rapaz, ontem a Rússia fez um ataque com 1.000 e poucos drones. É normal que 1.000 drones se aprofundando no território inimigo, muitos dele percam a comunicação, ele continue vagando pelo espaço. Isso é a coisa mais normal do mundo. Só que eles são programados para certo tempo de voo eles explodirem. E foi o que aconteceu. Ele não atacou ninguém. O Júlio foi muito técnico na resposta. Isso não é ataque, isso é invasão do espaço aéreo. Simples assim. Isso é a coisa mais normal do mundo, ainda mais se tratando de drones. O que não é normal é uma aviação de caça, um piloto entrar no espaço aéreo do outro, dizendo que eu não sabia. Eu não sabia. Aí é sacanagem. E o russo faz isso pra caralho mesmo. Ele pega aqueles caça hipersônico dele lá, supersônica, entra lá na Finlândia, sai, entra lá não sei por onde sai, para testar o tempo de reação, como o meu amigo Eric falou, tá bom, Eric? Então não teve nada demais, isso é a coisa mais normal do mundo, ainda mais nos tempos dos drones, que são equipamentos eletrônicos, que um país pode interferir no outro ali, e o drone perder as comunicações, pois não eram drones por fibra ótica, eram munições vagantes, que a gente chama, tá? Então não teve porra nenhuma, não é terceira guerra mundial, esse conflito do Irã não é guerra mundial, o Irã não é porra nenhuma na hora do dia para fazer guerra. Eu falei um ano atrás, o Irã não tem moral, ele não é porra nenhuma na hora do dia para causar guerra mundial, ele pode causar preço nos commodities mundiais, que ele é um grande produtor. Mesmo assim, os 20% dele é consumido pela China, pela Índia e Japão. Tirando isso aí, o restante o pessoal consome com o americano, com o Brasil, com a Nigéria, com a Noruega, simples assim, com a Arábia Saudita. Agora, depois desse conflito, o que o nego vai fazer? Vai aumentar a produção, vão criar novos canais e o Irã vai ficar na merda mais do que ele já estava. E não adianta o esquerdista chorar. Vou falar o que o Barroso falava. Perdeu, mané. Essa porra mesmo. É isso, Carcará. Comandante Vilas Boas. E, rapaziada, deixa seu like aí pra gente bater esses 1.500 logo. E vamos que vamos. Comandante Vilas Boas. Sua leitura. Eric, é interessante a gente falar das repúblicas do Báltico ali, né, Lituânia, Letônia e Estônia, só para reprisar ou para relembrar, né, porque todos os cenários prospectivos de uma possível invasão russa contra a Europa se daria ali basicamente em torno da Lituânia, onde existe o enclave de Kaliningrado e existe basicamente chamado um corredor polonês.
Então, as atuações da Rússia, as tentativas, as fustigações russas aconteceriam em torno da Lituânia, se expandindo depois para a Polônia e a Letônia e a Estônia. Então, esse contexto dessa invasão aí do drone, como muito bem relatado pelo Júlio e pelo Carcará, ela aconteceu depois, né, que a Ucrânia fez um ataque muito grande, né, muito intenso contra instalações de refinarias de petróleo russas muito próximo da Letônia, e posteriormente, ou 1 ou 2 dias depois, a Rússia lançou um ataque ofensivo com mais de 1.000 drones sendo lançadas contra a posição ucraniana conquistada naquelas cercanias ali. Então, como o Carcará muito bem colocou, você entre 1.000 drones, 1.000 e pouco, 1.000 é um número hipotético, né? Nunca se sabe o número aproximado. Você tem 1 ou 2 que vão perder o contato e vão perder a comunicação, isso é absolutamente comum, e isso não chega a ser uma invasão de território, mas uma invasão pequena de espaço aéreo que não configura como os próprios estados disseram que isso é algo, entenderam como, digamos, corriqueiro para quem está nas cercanias de uma área conflagrada como aquelas. Agora, o que pode estar acontecendo também, que já aconteceu nos meses passados, como você bem falou, Érica, a Rússia está testando sistemas. Ela está vendo tempo de reação, está vendo o que acontece, está vendo como é que as baterias antiaéreas se posicionam, se há algum alarme de defesa aérea, quais são os tempos de respostas sendo praticada por aqueles países, e mais, como que os países da OTAN estão respondendo ou não a um tipo de ameaça como essa. Agora, tudo isso também pode ser um grande teste. Eu vou dar um exemplo aqui que acontece aqui em casa. Entra a gambá aqui de noite. Quase todo dia, essa noite aconteceu. 1h30 da manhã, a cachorra começa a latir, a vira-lata aqui. E aí, eu já estou entendendo que é o gambá que está pendurado aqui numa árvore que veio comer fruta. E aí, com o tempo, eu já não estou nem mais acordando. Ou seja, estou dizendo essa historinha chula para explicar que essas fustigações podem acontecendo. Você vai lançando, até que um dia é o ladrão que entra. Então, o que pode acontecer é justamente isso. Isso é só uma especulação. Como o Carcará bem falou, erros como esse, perdas de sinais, acontecem, isso é normal, como os próprios países já disseram que foi uma obra praticamente do acaso, mas nesses cenários, quem está em conflito, coisas como essa vêm acontecer e a gente nunca vai saber se elas foram feitas de forma dolosa, de forma culposa ou de forma totalmente errática. Então a gente tem que ficar atento para ver quais são as manifestações, mas sempre com o pé atrás, porque possivelmente possa ser aquele pezinho que a Rússia está colocando numa futura ou eventual tentativa de invasão do território europeu, mas que esse não foi o caso, Eric.